Olá, seja bem-vindo a essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Hoje, na lição 101, falarei sobre as dimensões espirituais inferiores. O André Luiz chama a atenção para o entendimento de uma série de coisas que ele vai desenvolver com o correr do tempo. Isto, naturalmente, outros espíritos chamaram a atenção, principalmente o Chico Xavier, em algumas obras do Emmanuel, e também no livro de mensagem psicofônica, que o Chico tem 3 mensagens desses, que ele chama a atenção do espírito Victor, chamando a atenção dessas dimensões espirituais. Então ele diz o seguinte: nós estamos aqui na crosta terrestre. Aqui tem a dimensão natural, essa dimensão tem o peso nosso está próximo para ficar nessa crosta, mas existe que ele chama de região, que ele chama umbral, que ele coloca como se fosse 1000 quilômetros entrando na Terra, 1000 quilômetros, que naturalmente, ele diz, os 50 primeiros quilômetros é muito pesado, é o que ele chama umbral pesado, e os 950 vai melhorando a dimensão, vai melhorando mas ainda é umbral. E existe regiões que vai na direção dentro da Terra, entrando na Terra, que é que ele chama de regiões das trevas, regiões infernais, que até no Evangelho conta que Jesus mergulhou dentro dessa região para liberar muitos espíritos que estavam ali. Nessas regiões, os espíritos vão ficar de acordo com a possibilidade dele, a dimensão que ele está, a densidade do seu perispírito, porque ele não tendo mais o corpo físico, porque desencarnou, ele tem agora o corpo espiritual, e esse corpo espiritual tem densidade, e essa densidade vai variar de um para o outro, porque varia de acordo com o seu conhecimento, com a sua prática, com as suas vivências espirituais. O grau que você tomou do bem e do mal depende de cada um e vai fazer uma diferença muito grande nessa densidade espiritual. Então, normalmente, quem fica nessas regiões infernais, eles dizem que são espíritos que normalmente até tinham conhecimento do bem, tinha conhecimento do lado moral, conhecimento, às vezes, do Evangelho, mas agiu procurando distorcer isto. Às vezes é como se estivesse agindo contra Deus, e ele fica numa dimensão que dá trabalho, porque o sofrimento é maior, mas um dia também se libertará. Com o tempo vai esvaziando esta densidade do seu próprio perispírito, com o correr do tempo. Na região umbralina também depende, tem espírito que está ainda, todos são ligados à Terra, mas ainda numa dimensão mais pesada, precisa esvaziar mais coisas que ele tem ainda armazenada no seu corpo espiritual, que precisa eliminar. Isso, às vezes, precisa de tempo, ou até ter condição de ser socorrido. Nessas regiões umbralinas, existem postos de socorro, vários postos de socorro, principalmente nessas regiões que não é tão densa como os 50 primeiros quilômetros. Tem muito posto de socorro que ajuda. E esses postos de socorro geralmente têm apoio de colônias ou de entidades sublimes, às vezes, ajudando. Quando passa essa região, agora vai apresentar as cidades espirituais, tipo Nosso Lar, como Alvorada Nova aqui em cima de Santos, com Guarujá, como Nosso Lar, que é lá em cima do Rio de Janeiro, mas tem milhares e milhares de cidades espirituais. Nessas cidades espirituais ainda estão ligados à Terra. Então, de tal forma que como se fosse 75% ainda ligado à Terra, mas já tem partes que já indo na direção mais espiritual. Nessas cidades já tem agora luminosidade, são geralmente cidades que na maioria das vezes poderíamos definir como hospital, escolas. São lugares que os espíritos já estão se trabalhando a sua automelhora até para
poucos vão ainda fazer uma evolução de avançar para esferas superiores, mas com certeza terá condições de trabalhar na Terra, na sua nova reencarnação, de uma forma agora mais equilibrada e mais ajustada com as leis da evolução, com as leis que, no caso da Terra, a ética moral ensinada por Jesus vai tendo prevalecência. Então, o que acontece? Essas cidades espirituais é um mundo imenso de entendimento. O André Luiz fez pesquisa em lugares que é região trevosas, outras cidades, às vezes, na umbral. Ele vai fazendo várias dimensões, mostrando como é que fica o espírito em cada região dessa, como é o análise, o entendimento, a compreensão, e assim por diante, mas sempre mostrando que a mão de Deus está sempre em socorro de todos nós. Esse pensamento que o André trouxe das cidades, dessas dimensões espirituais, é uma novidade para o mundo científico. O mundo científico acadêmico ainda não estuda isso, mas eu tenho certeza que dentro de breve vai estudar, porque isso é uma realidade muito forte que será estudada pelo meio acadêmico oficial dentro de alguns anos. Que Deus guarde vocês, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso nessa série André Luiz, o cientista espiritual.